Quando a gente fala, dá para tirar entre 40% e 45% bruto, é assim, é espremendo o suco do limão mesmo, é fazendo tudo certinho, é colocando assim, cara, não teve nenhum erro, foi perfeito, olha que maravilhoso que foi. Então, assim, mas dá para acontecer. Agora, a gente vai conseguir isso talvez em todas? Provavelmente eu acredito que não. Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está na segunda temporada do podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Estou muito feliz agora de poder iniciar a nova temporada. Estamos aqui agora de casa nova e hoje o tema que vamos debater é muito bacana, que vamos falar sobre as perspectivas do mercado imobiliário para esse ano de 2024 e fazer uma análise do mercado atual, como que ele está. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o meu amigo Augusto Paiva. O Augusto, ele é gestor financeiro, especialista em investimentos. Ele também é investidor do mercado imobiliário e atuante, né? Então não só investe no mercado imobiliário, como ele acompanha toda a etapa de construção. Ele é diretor do grupo Bela Luz, um abraço aí para Bela Luz. E ele também, nas horas vagas, ele é casado com a Thaisa Moiteiro, arquiteta, e também auxilia ela no escritório. E se eu for falar todas as siglas de certificações que ele tem, eu vou passar o podcast inteiro e ainda vou me enrolar porque vai faltar o alfabeto. Então eu vou passar para ele se apresentar. Augusto, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigado por aceitar esse convite. Pedro, muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço. Fico lisonjeado de estar aqui, né, de estar no seu primeiro episódio da segunda temporada. Então, de coração, obrigado pelo convite. Espero que eu possa agregar, somar, que esse episódio seja um episódio que marque uma nova temporada. E é isso. Falando um pouco aqui da minha trajetória de vida profissional. Eu sempre fui da área de investimentos, da área financeira, desde pequeno eu trabalhei em bancos, né, tanto na área de investimento quanto também na questão de crédito e tudo mais. Me especializei ao longo do tempo, tanto na área financeira quanto na área de crédito, que eram as duas áreas que eu mais gostava, até que por fim eu escolhi também muita área de investimento, onde eu fui ter algumas certificações, entre elas o CFP, o CGA, o CEA, enfim. E na parte educacional, eu fiz bastante MBA e pós-graduação, assim, acho que é legal até colocar duas delas aqui, que é uma delas que é o MBA em Gerenciamento de Ativos e Valuation, que é para você justamente fazer fluxo de caixa futuro, trazer ele a valor presente, para você fazer fusão, aquisição e compras de empresas grandes dentro da Bolsa de Valores, né? E o outro que é a Finanças com ênfase em crédito. Então, justamente para você saber se aquilo ali está valendo a pena ou não, dentro das condições que você tem. E como você bem disse, né, hoje eu estou como diretor do Grupo Bela Luz, quero mandar um abração aqui para o Rodolfo, para a Tassiana. Ajudo a minha esposa no escritório dela, faço toda a parte administrativa, financeira, organizacional, para deixar ela bem livre na área de criação, né? E, além disso tudo, também eu sou consultor financeiro, então ajudo algumas empresas, algumas famílias, e sou investidor do mercado imobiliário, né? Então, no momento, eu estou com 3 casas em construção, 2 já terminadas e uma que eu termino agora, se Deus quiser, dentro de 1 ou 2 semanas. E eu estou aqui para tentar ajudar o que for possível. Tá ótimo. Não, hoje com certeza o bate-papo vai ser muito bom. E para você que está aqui assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, todas as semanas nós postamos um episódio novo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, para você que está assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações, que você vai ser avisado de quando chegar um episódio novo. E para quem está ouvindo pelo Spotify, também não esqueça de seguir o nosso canal no Spotify. E com certeza você vai gostar desse episódio. Não deixe de dar 5 estrelinhas lá, porque tudo esse currículo aqui, olha, é difícil de arrastar uma pessoa nesse calibre para um episódio como esse. E esse episódio, gente, ele vai estar muito pesado, porque sabe aquele seu tio que falava: meu filho, compra um terreninho.
Acho que nunca fez tanto sentido quanto a gente está vendo agora, né? Exatamente. Tanto que para dar um pequeno spoiler de quanto que está girando mais ou menos o lucro em Ribeirão Preto, vamos contextualizar, né? Em Exato. Ribeirão Preto, em janeiro de 2024, com uma perspectiva aí do mercado para frente, que é o que o Augusto vai trazer para a gente. Quanto que está girando a rentabilidade de uma residência para venda, Augusto? Perfeito. Só uma pincelada. Perfeito. Eu vou contextualizar depois para frente, mas eu acredito que uma obra bem realizada, né, é possível tirar ali em torno entre 40% e 45% por cento de lucro bruto, né, no final da obra. E a Selic está em quanto? Hoje a Selic está em 11,75. Janeiro de 2024, Selic a 11,75. Maravilha. Lógico que isso aqui foi só uma pincelada, que vocês vão ter que assistir o episódio inteiro para ver sobre esse assunto, que até eu estou muito ansioso para ver. Mas dá para ver que é um mercado assim muito promissor. Sempre foi, né? Nunca deixou de ser. Vai passando os ciclos, o mercado imobiliário ele se mantém sempre firme, sempre Exato. rentável. Não rende mais 100%, pelo menos em Ribeirão Preto. Essa questão do faço um investimento e tiro 100% do valor em cima, não é mais tão bem assim, mas uma obra bem gerenciada você consegue aí, retornos na grandeza de 30%, 40%. Exatamente. Né? E até pegando um gancho nessa questão da história, né, da construção do imóvel, do terreno, se a gente for pegar o tempo pós-guerras, né, que tiveram, Segunda Guerra Mundial, de lá para cá, imóveis sempre se valorizaram mais do que qualquer inflação que teve até agora. Isso são dados, né, independente de onde você faz essa análise, normalmente o imóvel ele se valoriza mais do que a inflação. Ou Muito. seja, você consegue manter o seu padrão de vida, você consegue manter os seus recursos e, além disso, ter ganhos reais. Não, cara, isso é muito bom. E de fato, assim, fica sempre aquela questão da segurança, né? Deu tudo errado, o imóvel tá lá. A menos que o seu país que entre em guerra, Isso, a menos que seja o seu país aí, de qualquer modo, você vai ficar sem nada. A exato. menos que seja o seu país que esteja entrando em guerra, você tem nada é seguro, nada é 100%, é um mercado de renda variável, assim como vários outros, mas é possível se ter uma previsibilidade maior, principalmente para nós que trabalhamos na área. Então, esse episódio ele é não só para você que trabalha na área do mercado imobiliário, mas também para você que é um investidor ou que quer se tornar um investidor. Você tem um dinheirinho ali parado, quer fazer uma modalidade de compra de terreno e construção para depois fazer uma venda. Temos episódios aqui que também fala sobre a modalidade de terreno e construção. Vamos ter convidados exatamente para falar sobre isso. Então, tem a visão da imobiliária, nós temos a visão do construtor, temos a visão do engenheiro que faz a PCI. Então, assim, temos bastante material aqui no nosso podcast sobre isso. Então, é bem rentável aí a questão do mercado imobiliário. Vai ser muito útil para você também. E foi importante você ressaltar que quando eu falo isso daqui, eu estou falando na média, né? A gente sempre tem que trazer para o eu, né? Então, assim, se a gente for olhar para o detalhe, é claro, tem países, teve pessoas, teve situações que não é o que eu estou falando, mas na média, sempre na média, o imóvel ele sempre se valoriza mais que a inflação. Muito bacana. E acho que é muito bom também para a gente contextualizar, né, gente? Então, o Augusto, ele é investidor do mercado imobiliário, como eu falei. Então, nada melhor do que alguém que, de fato, põe o dinheiro dele nesse mercado para falar sobre o risco, falar sobre ganhos. Porque a gente já tem bastante pseudo-especialistas por aí, né? Às vezes ensinando alguma coisa que nunca assumiu aquela responsabilidade na prática. Então, o Augusto vive isso, só que o Augusto, ele é atuante no mercado. Então, ele gerencia as próprias obras, com toda a Exato. bagagem que ele tem. Então, ele conseguir 40%, precisa suar, gente. Não é só pôr o dinheirinho lá e no final da obra pegar esses 40%, não. Exato. É muita dor de cabeça, muito estresse. Isso é normal. Obra, a gente está falando de algo que é manual, né? São pessoas, são humanos. O humano, ele erra, né? Isso é normal do ser humano, então não é fácil. E quando a gente fala de uma rentabilidade dessa, é o que você acabou de frisar. É um negócio muito bem gerenciado.
Se não for, esquece, você não vai ter isso. E é legal também para colocar aqui que desde 2018 eu ingressei nessa área de começar a fazer casas minhas próprias para venda. Então também não caí de gaiata aqui depois que começou a pandemia, não. Eu já venho de antes. Já levou o tombo. Já venho de antes, então já é algo que eu acompanho, na verdade, há 20 anos, né? Quero mandar aqui também um abraço para minha excelentíssima esposa, né? Thaisa Moiteiro, arquiteta. Que foi ela que me trouxe para esse mundo, na verdade, né? Eu estava bonitinho lá na minha área de investimento, na minha bolsa de valores, e todo dia você conversa um pouco, conversa com o cliente, conversa com o investidor, enfim, você vai vendo oportunidades, você vai entendendo como que funciona o mercado, você vê que não é flores, mas você vê também que existe a oportunidade se você fazer bem feito, se você tiver uma equipe bem feita, lembrando que você sozinho não consegue fazer nada, você tem que se certificar de pessoas boas ao seu redor. Porque são essas pessoas que vão ali estar no dia a dia da obra, fazendo, pondo tijolo, amaciando o negócio ali. Não é você. Então, se você não tiver pessoas boas do seu lado, nada disso vai acontecer. Até porque a gente já não tem controle sobre quase nada do que acontece lá na obra. Exato. Então, se a gente conseguir pelo menos controlar o máximo possível daquilo que está sob nosso controle para ficar menos suscetível às incidências de fora, né? Coisas que fogem completamente. Então, questões políticas, exatamente. A hora que parece que está tudo bem, estoura uma guerra em outro lugar, isso influencia diretamente aqui. Enfim, estoura uma pandemia, igual aconteceu. Então, são coisas que fogem do nosso controle. Mas, Augusto, vamos lá para a gente já entrar no tema, que eu estou bastante ansioso para ouvir. Qual é a tua análise do mercado hoje, do mercado imobiliário hoje, e para a gente já começar a fazer pelo menos uma análise da perspectiva para 2024. Lógico que não temos uma bola de cristal aqui para adivinhar o que vai ser, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho assim, para falar das perspectivas de 2024, eu acho que eu vou contextualizar com 2023. Perfeito. 2023 não foi um ano ruim para o setor imobiliário, só que ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Por quê? Tiveram vários fatores ali durante o ano que fez com que o mercado, os grandes, às vezes, desse uma segurada. Um deles foi a questão das eleições do final de 2022. Muito polarizado, o candidato de esquerda ganhou e tiveram várias empresas que meio que não pararam completamente, mas seguraram os projetos que iriam ser lançados logo na sequência, né? Não lançou? Provavelmente já até lançou, mas ele segurou um período, né? E algumas outras grandes ainda estão lançando a partir de agora. Então, o que aconteceu nesse período? O mercado imobiliário de quem está comprando e vendendo, ele continuou, porque as pessoas continuaram vivendo. Então, o que eu percebo é que o estoque diminuiu nesse período, né? O mercado ele se manteve, até porque se a gente olhar mesmo os números, não foi um ano pior do que 2022, ele foi ligeiramente melhor. Só que eu tive as vendas e eu não tive o estoque aqui sendo renovado na mesma velocidade. Então, com isso, eu entro já para 2024, onde a gente tem perspectiva de queda de juros, onde a gente tem perspectiva de liberação de crédito mais acelerada, onde eu percebo que as pessoas que já estão mais antenadas, elas sabem, por exemplo, que, beleza, eu vou esperar então a taxa de juros cair para me pegar um financiamento, um empréstimo, um crédito mais barato. Só que o que acontece normalmente quando a gente tem essa demanda maior? Demanda maior e menor oferta. O preço sobe. Então, essa conta é a conta difícil. Vale a pena eu esperar? Porque a gente está falando de uma redução de, vamos falar assim bem, de 11,75 Selic para 9. O quanto que isso vai mexer também na taxa de juros, né, imobiliária? Vai mexer? Provavelmente vai mexer. Até porque já teve algumas quedas, não mexeu, não teve sensibilidade ainda na taxa de juros imobiliária. Porém, isso acontece de forma um pouco mais
letárgica. Então, não é ao mesmo tempo. Não é tipo assim, baixou a Selic, vai lá e baixa também as taxas de juros de empréstimo. Demora, costuma demorar, e é normal disso acontecer para chegar realmente no cliente. Então, esse tempo, esse gap que acontece entre um e o outro é aquilo. O que vale a pena eu talvez segurar um pouco mais ou vale a pena eu comprar agora? Porque agora, às vezes, os imóveis estão com preços razoáveis e eles vão começar a subir. Fico na dúvida. Eu já imagino que o ideal seria comprar agora, o quanto antes. Porque assim, a gente não vê esse movimento de retardo do preço. Ele pode até Exato. congelar. E até uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar, porque, lógico, estamos falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, contextualizando novamente, em janeiro de 2024, que é o dia que estamos gravando esse episódio. E aqui em Ribeirão Preto eu vejo que os preços dos imóveis, o custo do metro quadrado do imóvel, ainda não está compatível com o custo do metro quadrado de imóveis em outras cidades grandes igual Ribeirão Preto. Não estou nem falando da questão de São Paulo, eu estou falando de outras cidades grandes. Então, eu particularmente acredito que a tendência é o quanto antes esse custo ir se equiparando. Então, se em outras cidades grandes o custo está alto, eu acredito que o preço de Ribeirão Preto, a médio e longo prazo, aí, talvez curto, né? Nunca se sabe, deve dar uma equiparada. Estou falando alguma bobeira ou você acha que isso pode acontecer? Não, eu acho que isso vai acontecer. A velocidade disso é o que a gente às vezes não sabe, né? Qual é o Uhum. prazo que isso vai acontecer? Qual a velocidade que isso vai acontecer? Mas que isso vai acontecer é um fato. A gente vê isso acontecendo ao longo do tempo. Volto a dizer aqui, tudo que a gente fala aqui é tentando olhar a média, tentando olhar de forma genérica, né? Eu não estou olhando um caso, eu não estou olhando outro caso de uma pessoa, de um condomínio ou de uma casa, estou olhando de forma geral. Sim, eu acredito que tende sim a aumentar. A gente vê que outras cidades, até mesmo próximo de São Paulo, não precisa nem ser São Paulo, mas cidades ao redor de São Paulo, que talvez não tenha a infraestrutura que Ribeirão Preto hoje já tem um custo mais elevado que Ribeirão. Então, no longo prazo, eu acredito sim que deva subir. Principalmente quando a gente fala de redução de taxa de juros, de essa sensibilidade chegar até o consumidor, eu acredito que isso deva acontecer mais para o segundo semestre, já começando até uma queda ou outra ali, talvez no segundo trimestre já de 2024. Tem gente que fala que a Caixa, porque normalmente é a Caixa que puxa essa retomada, né, de baixar os juros, normalmente sempre vem pela Caixa. Tem gente que já acredita que talvez ainda no primeiro trimestre a Caixa já pode começar a baixar juros do empréstimo imobiliário. Eu acredito mais ali para o segundo trimestre, mas no segundo semestre eu tenho certeza que a gente vai ver bastante movimentação já relacionado a isso. Então, abaixando as taxas de juros, a tendência é que se aumente a demanda, né, que é o que a gente estava Isso, falando. Então, regrinha básica de economia, né? exato. Aumentou a demanda, a oferta permaneceu a mesma, que é o que a gente tem. Ou até subiu, mas não consegue subir na mesma velocidade, né? Porque tem o tempo da Foi um construção. ano sem lançamento, né? Tem todo o tempo da Exato, construção, então até essa construção virar um estoque. exato. E só para a gente também colocar bem claro, por que a redução dos juros ele faz com que a demanda aumente? Porque normalmente hoje o que impede uma família de conseguir ir lá e fazer um financiamento imobiliário para comprar uma casa é a parcela. A parcela é muito alta para o rendimento daquela família, Uhum. então não encaixa. Quando eu baixo os juros, eu preciso de uma renda menor para ter o mesmo A mesma. imóvel, Uhum. né? Para ter ali o mesmo imóvel, para ter, às vezes, o poder aquisitivo que eu preciso ter. Então, isso faz com que eu tenha mais famílias, mais pessoas, mais consumidores aptos a pegar aquele empréstimo, né? Quando eu tenho mais pessoas aptas a pegar aquele empréstimo, eu tenho uma oferta maior, aliás, eu tenho uma Uma demanda demanda maior maior. e, ao mesmo tempo,
A oferta é o que você acabou de falar. Eu levo um tempo para fazer aquela construção. Então, eu não Uhum. comecei hoje, ele já é um estoque, né? Então, esse gap também é o gap que, inclusive, o Banco Central, o governo, ele fica de olho. Porque se ele vai lá e baixa muito rápido as taxas de juros, ele faz o quê? Ele gera inflação, né? Ele Uhum. vai gerar um descompasso muito grande entre demanda e oferta, e aí sim, ele vai fazer com que os preços dos imóveis possam ir para a altura, né? E aí quem sai prejudicado com tudo isso é o consumidor. Com certeza. Então, pela minha análise, né, gente, até pode ser que também tenha gente que esteja assistindo esse episódio que está pensando em comprar o seu primeiro imóvel, está pensando em comprar um imóvel, às vezes não é nem um investidor, está querendo comprar para morar mesmo, né? Então, o melhor momento para comprar o seu imóvel foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. É. E aí tem o terceiro melhor momento que eu gosto de falar assim, ó, qual é o seu momento? Né? Porque às vezes a gente está falando aqui, tipo, está num bom momento, mas qual é o seu momento de vida? Qual é o seu momento Seu profissional? contexto. Qual é o seu contexto? Então, eu gosto muito de falar assim, ó, qual é o seu momento? Né? Até teve uma vez, um amigo, um casal de amigos meus, eles são funcionários públicos, e eles estavam olhando para construir, né, comprar e construir uma casa. E eles viraram para mim e falaram assim: "Ah, Augusto, eu tô meio que repensando se eu vou fazer isso ou não, né? Porque aquela guerra lá na Ucrânia". Aí eu tô assim, poxa, muita informação também começa também a te atrapalhar, porque assim, ó, são funcionários públicos, eles são estáveis, eles já têm o terreno. O que que essa guerra vai mudar no contexto de vida deles Uhum. agora? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que influencia no seu dia a dia, que é um risco, um mitigador de risco ou não, para você, para sua família, para o seu contexto, e tem outras coisas que não. Isso não, talvez isso não vai mudar nada na vida deles, né? Uhum. Não, exatamente, porque tem gente igual no caso, quem tem a empresa, que é o empreendedor, esse já fica mais suscetível a algumas coisas Exatamente, exatamente. que o macro mercado, igual você falou, pode influenciar, né? Agora, quem já tem um salário, já é uma pessoa concursada, já tem pelo menos uma garantia ali de que no final do mês o dinheiro vai cair ali, pelo menos para cobrir os gastos da família. Perfeito. Mas de fato você tocou num assunto interessante, porque eu acho que a internet, na mesma proporção que ela traz muitas informações boas, como esse podcast, né? A gente estava até conversando, Augusto, esses dias, de qual foi o propósito quando eu criei o podcast. Até esqueci de falar isso no começo, né? Mas é muito importante, porque no período enquanto eu estava na faculdade, eu gostaria muito de ter acesso a profissionais do mercado. Eu queria ter palestras, eu não queria só ver a rotina da sala de aula, eu queria ter palestra de gente que está lá, que está vivendo, que está batalhando. E quando tinha palestra, assim, pelo menos na faculdade que eu fiz, ali no contexto, no ano que eu fiz, ou era palestra da Tigre para falar sobre encanamento de PVC, ou do fabricante de caixa d'água, ou era palestra sobre BIM. Era BIM, aí chegou outra palestra sobre BIM. Então, quem é formado aí beirando 2013, 2014, vai lembrar das palestras sempre sobre esse tipo. Então, o meu intuito era trazer gente do mercado, gente que está vivendo ali, para trazer eh, essa vivência, trazer essa informação, né, para todo mundo que está aqui podendo acompanhar. Trazer um pouco da realidade, Trazer um né? pouco Porque da a teoria realidade. é muito boa até você começar a executar. Exatamente. E alguém para contar histórias reais, né? Então, aí, você é investidor, mas você trabalha na área, você não está aqui para contar a jornada do herói. Você não Exato. está aqui para romantizar nada, você não está aqui nem dando uma palestra. Você está aqui contando a tua realidade. Porque o Instagram está muito cheio de vídeos bonitos, vídeos bem editados, né? Da historinha perfeita ali, o Instagram está cheio. E então, eu sinto que as pessoas estão carentes de mais histórias reais. E sinto que as redes sociais geram essa ansiedade nas pessoas, né? Duvido alguém aqui que não entra no Instagram e pensa, nossa, fulano tá melhor que eu, olha lá, a pessoa tá É voando a vida e só perfeita. eu, a vida perfeita, cara, só comigo que as coisas não dão certo, só minha carreira que não decola, só eu que não consigo crescer e ao mesmo tempo a gente começa a consumir muita informação que não é realidade, ou às vezes muito caos,
que não tem nada de causa e deixa de Exato. enxergar as oportunidades que a gente tem, né? Perfeito. Eu acho que, inclusive, você resumiu exatamente o que a gente tem vivido, principalmente com esse boom de informações que a gente recebe o tempo inteiro e que parece que você fica viciado em pegar a próxima notícia, a próxima notícia, a próxima notícia, a próxima notícia. E eu não sei se a gente precisa dessa próxima notícia para tudo, né? Eu acho que a gente é algo que a gente precisa trabalhar, inclusive, mas isso atrapalha, inclusive, o seu foco. Qual que é o seu foco? Então, por que você está perdendo tempo, então, com coisas que não vão mudar nada no seu foco, na sua prioridade, no seu dia a dia, na sua família, na sua profissão, na sua experiência, né? Nem que seja, tipo, no seu lazer, né? Mas ter foco. Eu acho que ter foco aqui seria uma palavra bem legal. Muito interessante. E isso é muito bom, né? Até pelo contexto cultural do nosso país, né? Então, é cultural no Brasil as pessoas procurarem a dica quente, né? Procurar o caminho das pedras. Eu vou assistir o podcast aqui com o Augusto, que ele vai me falar como que eu invisto no mercado imobiliário, tiro 40% no ano. E às vezes a gente deixa de conseguir aprender o que de fato precisa, né? Exato. Porque, como a gente falou, para tirar 40% tem que suar. E outra, né? Tirar 40% tem obra que você não vai tirar mesmo. Você pegou um período de alta de materiais, De insumos de ali. insumos, aconteceu alguma coisa no meio do caminho com você que você teve que, às vezes, mudar a trajetória. Então, quando a gente fala, dá para tirar entre 40% e 45% bruto, é espremendo o suco do limão mesmo, é fazendo tudo certinho, colocando assim, cara, não teve nenhum erro, foi perfeito, olha que maravilhoso que foi. Então, assim, mas dá para acontecer. Agora, a gente vai conseguir isso, talvez, em todas? Provavelmente, eu acredito que não. Ou logo na primeira, né? Ou Porque às vezes logo eu na peguei primeira, ou e logo já na desisto. segunda. Às vezes você entrou num condomínio, aí você pegou, às vezes, um condomínio que está começando, aí você fala, esse condomínio vai ser bom. Às vezes não é o que você imaginava, o preço de venda daquele condomínio não era o que você imaginou que ia ser. Então, tem tudo isso, né? Tem fatores externos que você não controla. Então, tem esse viés também que fica aqui, que é muito subjetivo. Como, né? Eu posso fazer tudo certo, só que se eu tiver, às vezes, escolhido o condomínio errado, ou se eu tiver escolhido o momento errado, e não é nem o errado, é errado em relação ao que você teve de perspectiva para o futuro, né? Porque às vezes você realmente fez o melhor que poderia ser feito naquelas condições que você tinha naquele momento. Cara, excelente esse ponto que você trouxe, porque é importante as pessoas verem que, assim, a gente vai ver uma visão aqui de um especialista, que é o Augusto, falando sobre as perspectivas do mercado para 2024, mas é importante você que está aí nos ouvindo tirar as suas próprias conclusões, fazer a sua análise do mercado, fazer análise da sua realidade, daquilo que te cerca e daquilo que às vezes você está enxergando uma coisa que eu não estou vendo, que o Augusto não está vendo, então é importante você tirar as próprias conclusões, porque no investimento é isso, não é vir aqui pegar uma dica quente, o Augusto não vai chegar, vai lá no condomínio tal, que em Ribeirão Preto investe, que ali vai ser sucesso. Porque se ele soubesse essa informação, ele não ia falar, ele estaria aqui vendendo, ó, gente, arrasta para cima aqui, que eu passo qualquer dica, se inscreva na newsletter. É isso aí. Então, assim, você tem que fazer a sua análise de mercado. E nesse mercado imobiliário, o maior dividendo que a gente tem é a aprendizagem, né? Exato. É aquilo que a gente testa, aprende, vê assim, cara, errei na escolha nesse ponto. Por que eu errei? O que eu deveria ter pensado? Será que eu fui otimista demais? Será que eu analisei errado? Será que eu não prestei atenção? Será que eu simplesmente fui no sentimento? Eu achei que tal condomínio ia ser bom. Estamos falando para casa de condomínio, né? Vocês eu analisei, cara, eu gosto da construtora, achei que aquele condomínio fosse bombar porque a construtora tal que fez o loteamento e de repente não foi tão assim. Então, um dos maiores dividendos que a gente tem é a aprendizagem. Então, Exato. você fez o seu primeiro imóvel para investimento e ele não foi tão bem. Mas o aprendizado que você tirou com aquilo e principalmente, né? O maior tesouro que a gente tem hoje são os dados. Então, para quem está começando, não tem os dados que o Augusto tem. Gente, ele tem uma planilha que, assim, primeiro que só ele consegue
identificar naquilo, né? Mas é uma planilha que é o real mapa do tesouro que ele mesmo foi criando, os primeiros tesouros que ele foi Exato. encontrando. Com as minhas experiências. Com as suas inclusive. experiências. Quantas vezes você cavou o buraco e não tinha tesouro? Exato. Mas esse número foi anotado. Exato. Então é importante viver as próprias experiências, né? A gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue criar experiência. Tem até aquela tirinha, né, que fala que o aprendiz chega pro sábio e fala, sábio, como que eu faço para ter mais sabedoria? Né? Chega pro mestre, aliás. Mestre, como que eu faço para ter mais sabedoria? Aí ele fala, para ter mais sabedoria, você precisa fazer boas escolhas. E mestre, como que eu faço para fazer boas escolhas? Para fazer boas escolhas, você precisa ter experiência. E como que eu faço para ter experiência? Fazendo escolhas ruins. E é basicamente isso. Né? A gente precisa ir lá, testar, fazer as nossas próprias escolhas, sentir que a gente fez as nossas escolhas e ir testando o mercado e ir tirando o aprendizado com isso. Então, não vai ser um mar de rosas, não vai ser alegria, assim como nada no mercado financeiro é assim, não vai ser assim em ações, não vai ser assim nem na renda fixa. Para ser bem sincero e direto, né, Augusto? Nem a renda fixa é fixa, para falar a verdade. Exatamente. Se eu for entrar na técnica da renda fixa, o fim nem a renda fixa é fixa. Exato, porque o controle nosso da inflação, o nosso controle, o que eu posso fazer para segurar a inflação? Exato. E aí você também falou algo, que é essa questão de novas pessoas que às vezes elas vêm para poder investir, surfar essa onda, e a gente vai começar a ver novamente um ciclo de investidores. Isso é algo também que é para 2024 agora, principalmente para o segundo semestre, a gente vai ver um fluxo de novos investidores no mercado imobiliário. Sejam eles para morar, sejam eles para vender, construir e vender, sejam eles para construir e alugar. Por que eu falo isso? Aluguel começou a ter alta nos preços novamente. Uhum. Junto com essa alta, aquele investidor rentista que está no banco porque pegou a alta da Selic e estava com a Selic alta lá no banco, um CDB, um LCA, um LCI, um CRI, um CRA, está vendo agora talvez a sua renda diminuir. Então ele começa a fazer conta, né? E o aluguel, a renda de aluguel talvez comece a fazer sentido a partir do momento que eu entendo que a minha valorização, quando eu tenho um imóvel, não é só o aluguel. Né? Eu tenho o aluguel, que eu recebo ele na minha mão todo mês, mas eu também tenho a valorização do meu imóvel, né? Que normalmente se valoriza mais que a inflação. Né? Então, olha que legal isso daqui. Então, a gente começa a ver investidores dos rentistas que vêm para o investimento real. Né? Porque você não vê um CDB, você sabe que é seu, tá lá, mas você não vê ele. Agora, o imóvel você vê, tá no seu nome, tá lá bonitinho. Então, a gente fala que é o investimento real, né? Então, o ativo real, é um ativo real. Então, isso é muito importante também, né? Em momentos de taxas de juros muito baixas, normalmente você vê esse movimento. E também a questão de quem faz para vender, a mesma coisa. Poxa, eu estava tranquilo porque a rentabilidade que me dava lá, eu estava tranquilo porque eu gastava menos do que eu ganhava, então eu sempre estava tendo um lucro maior, né, uma rentabilidade maior, sobrava, então meu dinheiro aplicado sempre subia. Mas talvez agora com essa queda que vem acontecendo, para o investidor não mudar o padrão de vida dele, ele vai ter que gastar menos. Talvez ele faça uma escolha que seja essa. Poxa, então se eu pegar o dinheiro dali, investir aqui em imóveis, vender, eu vou ter um lucro que eu possa permanecer com o meu mesmo padrão de vida que eu vinha tendo? Ah, pode ser que sim. Poxa, então acho que eu vou tentar. Pelo menos tentar ele vai. Então esse seria o de quem vai fazer a casa para vender. E às vezes o cara que vai fazer a casa para morar. Por quê? Fala assim, já não está rendendo quase mais nada mesmo, eu vou reformar minha casa, eu vou trocar de casa, eu tô com aquele terreno parado lá, eu vou construir lá, eu vou vender a minha aqui, vou para lá. Então, você vê quanta oportunidade o mercado imobiliário, ele vai surfar de novo. Repito,
ninguém tem bola de cristal, eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, isso é uma perspectiva, se nada acontecer extravagantemente de ruim, né? Economia, mundo, enfim, Ribeirão, enfim. Estamos deixando tudo isso de lado, né? Isso, né? Então, quando a gente fala isso, é tudo na normalidade. E então, sim, eu acredito que vem aí um ciclo muito importante para o segmento imobiliário. E normalmente quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. E também é cultural, né, do nosso país as pessoas serem altamente reativas àquilo que está todo mundo fazendo. Então, Na Bolsa de Valores é a na mesma Bolsa de coisa. Valores é a mesma coisa. Então, a hora que as pessoas começam a fazer determinados movimentos, é natural que as pessoas sigam o que essas pessoas estão fazendo, mas quem chega primeiro sempre bebe água limpa. Aí Porém, já passou o momento, já né? passou o momento, mas ainda assim gera oportunidades para todo mundo Exato. e todo mundo que se beneficia indiretamente disso, né? Então, para a maior parte dos nossos espectadores aqui, que às vezes são engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, são pessoas que se beneficiam desse movimento do mercado. Então, se tem mais gente investindo em imóveis, tem mais projetos para fazer. Exato. No caso, igual eu, que tenho uma construtora, meus amigos que também têm, tem mais obras para construir, mais obras para fazer. Então, gera oportunidades para todo mundo que gira dinheiro que também, de uma certa maneira, gira o país, né? Eu ia falar isso. Quando a gente fala que gera oportunidades, às vezes, para arquitetos, engenheiros, construtores, é muito maior que isso. O setor de construção, ele move o país juntamente com o agronegócio. As duas fontes de trabalho que o Brasil tem hoje, né, eu poderia dizer tranquilamente que é construção civil e agronegócio. Né? São muito fortes e sempre vêm muito fortes. Então, quantas famílias são alimentadas, né, pelo setor imobiliário, pelas construções, por tudo isso? Então, é muito importante. Então, quando eu falo que vai ter um novo ciclo, às vezes, de boom, e não é boom, né, tipo, nossa, que coisa, não, mas vai ter um novo ciclo legal para o setor imobiliário, eu fico muito contente porque tem muita gente, inclusive, que vive disso, que depende disso, que depende de ter essa construção para poder levar o sustento para a família. Né? Então, isso é muito importante dizer também. É muito maior do que só o que a gente está falando aqui. Beneficia todo o ecossistema da construção, né? Não é nem só o investidor, nem só o profissional ali que vai viabilizar o negócio, né? Mas até o mais simples do trabalhador que está ali dentro, que pode parecer que não tem nada a ver, até o indireto. Exato. O cara, o estoquista do depósito de material. Exatamente. Às vezes vai precisar o depósito de material vai precisar contratar outro estoquista ali para ajudar a carregar de tanta entrega que vai ter. Exato. Enfim, o benefício, as oportunidades que surgem são muito grandes, né? Perfeito. Lógico, pensando tudo na mais perfeita normalidade. Um outro movimento, Augusto, que eu vi que, analisando assim do mercado, eu vi que começou a ter um movimento para esse lado, que eu acredito que também possa ser uma oportunidade, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, que é no mercado corporativo, o retorno do trabalho presencial. Então, a gente viveu aquela migração do home office, a partir de agora vai ser tudo no home office, a partir de agora é o novo normal. E agora, em 2023, a gente começou a ver o sistema híbrido acontecendo um pouco mais. E agora, mais para o final do ano, uma força muito grande para a retomada do trabalho presencial. Lógico, voltando a falar que estamos falando de Ribeirão Preto, que tem uma condição de trânsito bem mais tranquila do que São Paulo. Então, o trânsito de Ribeirão Preto não afeta tanto a qualidade de vida da pessoa quanto de São Paulo, que você demora muito para chegar no seu trabalho. Uhum. Mas estamos tendo aí uma retomada do trabalho presencial. Você acredita que também para imóveis comerciais tende a ser um ano bom em 2024? Tende a ter mais lançamentos de empreendimentos comerciais, principalmente por essa parte corporativa, não comercial
no sentido de um restaurante, porque abre um, fecha o outro, a loja, a mesma coisa. Mas Uhum. para esse mercado corporativo. Escritórios, vamos dizer Escritórios, assim. isso. Então, na minha opinião, e aí fica aqui a minha opinião mesmo, ela talvez não é nem tão especialista assim, a minha opinião Sim, no até caso. porque a gente nem combinou É, isso, né? A pergunta que surgiu. mas o que eu percebo que aconteceu, e nessa época eu estava dentro da XP, né, Investimentos, lá na Blue 3, um abraço também para todo mundo lá. Teve esse momento de vai todo mundo para casa, vamos trabalhar todos de casa e o escritório ficou fechado. Então, naquele momento, o que que todos nós imaginamos? Poxa, será que a gente mudou a ordem do mundo? Agora não vai ter mais escritórios, tanto é que teve aquele momento de empresas grandes devolvendo salas comerciais, muito isso lá em São Paulo, inclusive, Faria Lima, enfim, Berrini, Pinheiros, e teve ali um pequeno momento de caos, né, que foi inclusive refletido muito forte nos fundos imobiliários da época. Uhum. Passado isso, o que que a gente pôde perceber? Que, ok, talvez não necessariamente todo mundo tem que estar dentro do escritório, até porque tem funções, às vezes, que não é possível você fazer de dentro de casa, né? Mas, para aquelas funções que é possível você trabalhar home office, por que não? Caso eu não tenha nenhum prejuízo Uhum. fazendo desta forma. Então, o que eu acredito é que acelerou muito o pensamento, às vezes, desse mundo corporativo, que talvez já era algo que iria acontecer, Uhum. só que foi acelerado. Então, sim, agora, nesse momento que eu vou dizer que passou já-se a pandemia, as coisas já se assentaram, então eu acredito que já é inclusive refletido isso nos aluguéis, né? Já teve aumento de aluguel, está tendo, e a perspectiva é que continue tendo aumento de aluguel para os próximos meses e anos, também corporativos. Isso por quê? Justamente pela Oferta e demanda, demanda. né? A demanda aumentou, então isso vai fazer com que os preços também se alterem. Então eu acredito que sim. Muitas empresas às vezes vão mudar de lugar, vão para lugares maiores, empresas que estão com equipes ainda em home office. Eu acho que o que vai acontecer muito é o trabalho híbrido. Às vezes eu vou 3 vezes na semana no escritório, eu fico 2 dias em casa e vice-versa, enfim. Eu acho que isso vai acontecer muito. Então eu acredito que sim, eu acredito que vai ter um movimento forte também no corporativo. Muito interessante. Eu concordo plenamente com você. A gente também não consegue saber como que vai ser o movimento, porque cada empresa tem a sua particularidade, né? Tem empresas onde o trabalho home office ele é mais benéfico, tem para outras que é menos. Isso depende muito também da gestão que está ali na frente. A gente não consegue ter controle nenhum sobre isso, mas de fato deve ser um ano que deva começar a surgir novamente mais imóveis também, mais investimentos para a área de imóveis corporativos aí, imóveis comerciais, por conta da demanda dessa retomada para os escritórios, né? Para os escritórios físicos. E volta a um ponto importante novamente de frisar. A gente está falando na média, né? Então, assim, talvez, mas eu tenho aqui um predinho de salas que é não sei em tal lugar e não aluga. Aí cada caso é um caso, aí tem que ser analisado individualmente, mas na média eu acredito sim que vai ter essa evolução sim de preços. Infelizmente a gente não tem o caminho das pedras exatamente, tanto que a gente sempre ouve, nossa, se eu tivesse comprado o terreninho lá, olha como cresceu aquela área. Na minha época aquela era só mato, não tinha nem caminho nem de terra para chegar até lá, né? Deveria ter comprado. E os preços dos terrenos também dispararam bastante, né? Sim, mudou Agora, muito, mudou muito. que eu via. Mudou muito. E eu acredito que não vai parar por aqui. Eu acredito, principalmente aqui em Ribeirão Preto, tiveram alguns empreendimentos que seriam inaugurados há um ano atrás, 2 anos atrás, talvez, um ano e meio atrás, e não foi, aí veio também a eleição, segurou mais um pouco, agora a gente está vendo que a quantidade de oferta que começou a surgir de condomínio que está começando, Uhum. né? Pré-venda, enfim. Porém,
até isso acontecer, até isso se concretizar, é aquele tempo, aquele gap que a gente está falando. Então, eu ainda acho que vai aumentar ainda assim o preço do metro quadrado do terreno. Então a gente ainda tem muita oportunidade, né, nesse mercado que seja para compra de terreno. E com essa questão também da subida dos preços, voltando naquela questão do aluguel, também deve surgir muitas oportunidades para quem pretende fazer um investimento como rentista, porque o ganho do profissional, né, o ganho das pessoas, não acompanha essa subida de preço. Né? O salário, o ajuste do salário ali compensa, olha lá, a inflação. Né? Tem um ponto importante nisso que você falou, que foi bom você ter falado, porque me lembrou algo que eu gostaria de falar. Olha que engraçado. O Brasil hoje, claro, a gente sabe que tem muita desigualdade e tudo mais, isso aqui é um ponto pacífico. Mas o Brasil hoje, se a gente for pegar as pessoas qualificadas, e eu falo principalmente aqui do Sudeste, que é onde eu conheço, onde eu estudo, onde eu sei o que eu vou falar. As pessoas qualificadas hoje, elas estão empregadas. Então, a taxa de desemprego para uma pessoa com qualificação é muito baixa. Né? Isso faz com que o poder de compra dessas pessoas seja muito alto nesse momento, porque eu tenho uma taxa de desemprego muito baixa. Então, são mais pessoas aptas a correr atrás de um imóvel, fazer um investimento e tudo mais. Então, neste momento que eu tenho uma economia aquecida pela quantidade de empregos formais, mesmo que sejam informais, empresários e tudo mais, se eu pego comparativamente a outros momentos do Brasil, nós estamos num bom momento. Mas sim, normalmente, e volto a dizer, na média, os salários, eles talvez não conseguem ali acompanhar a inflação. E com a subida do preço dos imóveis, talvez para muitas pessoas a solução começa a ser igual na Grande São Paulo, né? A pessoa tem que ir para um aluguel porque ela não tem condições de comprar um imóvel próprio devido ao custo do metro quadrado, o custo do imóvel, o custo do crédito, enfim. Exato. E o Brasil ainda é um país que tem muita família morando de aluguel. Isso é um fato, são dados reais. Então, o Brasil é um país que tem muitas famílias morando ainda de aluguel. E essas pessoas, elas querem ter a casa própria. Sim. O Brasil é um país que as pessoas querem ter a casa própria. Com certeza. Bom, estamos caminhando para o final, mas agora vai chegar o grande momento em que a gente vai colocar uma lupa na obra do Augusto. Oh, meu Deus. Para ele contar para a gente aqui alguns custos, alguns números de obra aí, para pelo menos contextualizar as pessoas, que todo mundo gostaria de saber de fato como que funciona. Às vezes a pessoa nunca teve essa oportunidade. Então, gente, aproveita que essa oportunidade é de ouro. Quantas pessoas não batalharam muito para conseguir ter pelo menos essa mínima informação? Porque ninguém fala, de fato. E assim, é uma informação real. Se você for atrás de um CUB, né, o custo unitário básico, vai atrás da SINAP, você cai do cavalo. Exato. Você cai do cavalo porque esse número não bate com a realidade do que a gente tem, pelo menos a realidade de Ribeirão Preto, em janeiro de 2024. Exato. Então, assim, acho interessante a gente compartilhar um pouco dessas informações. Mas antes disso, gostaria de pedir, né, para você que está assistindo aqui pela primeira vez, assistiu esse episódio até aqui, que se inscreva no canal, você que está assistindo pelo YouTube, que se inscreva no canal, ative as notificações, deixa ali também seu comentário sobre o que você está achando do episódio, sobre o que você gostaria de saber, e eu vou passar essas perguntas para o Augusto, tenho certeza aí que ele vai responder para a gente, se ficou alguma dúvida, até sugestão de convidados, sugestão de temas. O podcast, ele é para vocês. Né? O podcast é para todos vocês, então gostaria de ter a participação de vocês. Acaba sendo aqui um diálogo só entre nós dois, né? A gente não vê o que as pessoas estão sentindo em casa. E também nos acompanha pelo Spotify. Você também consegue encontrar lá pelo podcast Obras à Frente no Spotify. Siga a gente lá.
Esse episódio merece 5 estrelas, não tem como. Ou se merece. Esse aqui merece, né? Ó, e outra, né? Isso que você falou agora das informações, isso realmente é muito valioso. Né? Então não esquece de dar o joinha aí no vídeo, porque é difícil de encontrar essas informações assim quentes, porque eu estou terminando a obra agora, então são informações reais, da minha experiência, né? Da sua obra. É bom dizer isso, é da minha experiência, da minha obra, das condições que eu tive. Então é muito importante, sim. E que não é a sua primeira obra, né? Que não é a minha primeira obra. É uma obra depois de alguns tombos já, Exato. né? Que a gente tem. E também você consegue encontrar o podcast Obras à Frente no Instagram. Como podcast Obras à Frente, estamos aí no Instagram, TikTok, em todas as plataformas aí também. Perfeito. Vamos lá. Pedro, então, é legal também falar que a minha primeira obra ela foi em 2018. E em 2018, acontece a mesma coisa que vai acontecer a hora que eu falar o custo que eu estou tendo de metro quadrado construído hoje. Em 2018, eu construí uma casa e eu gastei na casa, na construção da casa, né, enfim, todo o trâmite que tinha que fazer ali para entregar ela com a Bits, tudo certinho, eu gastei R$ 2.800 o metro quadrado. Custo de construção. Custo de construção. E na época, muito caro, meu Deus do céu, isso não vai vender, isso aqui está muito caro. Hoje, só para ter uma comparação, estou terminando uma residência no condomínio Quinta dos Ventos, né? Não é um condomínio de altíssimo padrão, mas ele é um condomínio de alto padrão, né? Médio alto padrão, e é uma casa, uma residência que eu já estou fazendo ela também num acabamento já de alto padrão. Hoje eu estou tendo um custo de construção de R$ 4.220. Poderia ser menor? Poderia. Eu fiz algumas escolhas que encareceu a casa. Eu tinha opções mais baratas. Eu não quis fazer elas. Poderia ser mais caro? Poderia ser muito mais caro. Mas eu também acho que não, nas minhas condições e para o que eu busco, não faria sentido ali aonde é a casa, a proposta e tudo mais. Então, diante das opções que eu escolhi, juntamente com a Thaisa, minha esposa e tudo mais, esse é o custo que eu estou tendo. Né? Acredito, inclusive, que conversando com outros amigos, construtores, parceiros, né, que têm construído, está bem dentro do que a gente tem de perspectiva e de estimativa, até porque eu estou entregando uma residência já com marcenaria na casa inteira, piscina com água aquecida, boiler, tudo que existe hoje que o alto padrão pede está ali. Né? Então, desde o porcelanato, já é um porcelanato um pouco mais caro, desde a esquadria, eu já escolhi uma empresa de esquadria que já tem um custo mais caro, porque a qualidade também é melhor. Eu estou entregando essa construção com uma iluminação também já diferenciada, a iluminação não é barato, né? Só que assim, vale a pena, porque isso dá um charme, isso dá o destaque na casa. Né? A hora que você coloca uma iluminação, você chama a atenção para aquilo que você quer mostrar, para aquilo que é o que você acha que tem valor. Né? Então, isso é muito importante dizer. Então, hoje, com todos esses pontos que eu estou dizendo aqui, está ficando em torno ali de 4.220, por aí. Então, no caso, o projeto ele influencia bastante, né, nas condições de venda. E acho importante também a gente frisar, porque você só tem o lucro com o imóvel a partir do momento que você vende. Exato. Então, se você construiu, eu fiz o custo aqui que o Augusto está fazendo em 4.280, né? Você falou? 4.220. 4.220, desculpa. 4.220, eu estou fazendo em 3.900. Ótimo, você está fazendo em 3.900. Leva um ano para vender a casa. Aí tem o custo da inflação, atuando em cima disso, a hora que você vai ver o seu rendimento, a hora que você vai trazer pelo valor presente líquido, ele já não é tão bom assim, quantas vezes a pessoa está pensando. Então, até são questões de escolhas do Augusto para esse empreendimento em questão de fazer
a implantação de determinados acabamentos, você fez determinadas escolhas que Exato. pode ter encarecido aí o custo da construção, Exatamente. mas que muitas vezes vai refletir diretamente na velocidade de venda. Perfeito, Até Pedro. porque nesse mercado de médio alto padrão, quem está procurando esse imóvel para Exigente, né? comprar, ele não está procurando menos do que isso. Ele já é diferente, às vezes, do mercado Minha Casa Minha Vida, que está procurando qual parcela cabe no bolso dele. Exato. Às vezes não está nem procurando necessariamente a localização, está procurando, cara, onde eu consigo comprar que a parcela caiba no meu bolso. Exato. Então, quem está procurando um imóvel de médio alto padrão, está procurando, no mínimo isso. Isso aí já faz parte do... Já não é nem só uma questão de diferencial. Exatamente. É assim, cara, eu preciso ter isso. Como que eu vou comprar uma casa para eu ter que implantar isso? Exatamente. E assim, normalmente quando eu faço essas perspectivas, eu sou da área financeira, eu sou de investimento, eu sempre tento comparar com algumas outras coisas. Pô, será que essa escolha que eu estou fazendo aqui, ela é sensata? Faz sentido isso daqui? E faz sentido. Por quê? Hoje, quando eu paro e penso, tipo, eu falo assim, cara, qual que é o meu maior risco? A hora que eu terminei a construção, estou construindo, qual que é o meu maior risco? Liquidez. Eu não consigo, poxa, sei lá, surgiu uma ótima oportunidade para me comprar um terreno ali. Cara, vou vender a sala e a garagem. Não tem como, eu preciso vender o imóvel. Né? Então, assim, eu preciso vender o imóvel. Então, a liquidez, para mim, hoje, é o meu maior risco. Quanto mais rápido eu vendo o meu imóvel, melhor é a minha rentabilidade. Por quê? Porque a minha rentabilidade, eu faço ela comparativamente com outros investimentos que eu poderia estar tendo. E todo mês eu teria rendimento. Todo mês eu teria uma oportunidade. Então, quanto mais rápido eu vendo, melhor é. Até porque se eu for continuar fazendo outras casas, quanto antes eu compro outro terreno, às vezes eu compro mais barato, porque não peguei a alta ainda do terreno, começo uma outra casa mais cedo e já estou vendendo outra casa, enquanto aquele que fez escolhas com materiais talvez mais baratos, está lá com a casa parada, tendo manutenção, às vezes com piscineiro, com jardineiro, com infiltração. Casa parada dá manutenção, né? Às vezes você tem o custo do condomínio todo mês ali, você tem o custo do IPTU, isso vai corroendo a sua rentabilidade, né? Se você deixa isso a longo prazo, se o imóvel não valorizar, se a região onde está o imóvel não valorizar e fizer com que também esse imóvel se valorize, né, você corre um risco. Então, para mim, hoje, eu penso sempre na liquidez. Né? Qual é o meu medo? Liquidez. Então, eu quero fazer o melhor possível para vender o mais rápido possível e para me ter o mínimo de dor de cabeça depois que a casa está pronta. Cara, acho que essa aqui foi a dica de ouro desse episódio e dessa parte de investimento no mercado imobiliário. Você trouxe o maior risco que a gente tem, né? Porque o maior risco é a liquidez. Eu preciso do dinheiro agora. Não tem como eu vender a garagem, cara. Achei sensacional esse exemplo. Nossa, apareceu uma oportunidade aqui. Não tem como você conseguir. Então, qualquer coisa que mitigue o risco da liquidez é importante fazer. Exato. Questões igual você falou da marcenaria. O cliente não vai... Às vezes a pessoa vai financiar a casa. Ela não consegue financiar a marcenaria depois. Ela consegue financiar o custo da casa toda. Mas ela não consegue parcelar aquela marcenaria em 30 parcelas. E normalmente é caro a marcenaria. E muito caro. Marcenaria boa é caro. É caro. Né? E isso é outra coisa que encarece bastante. Né? Eu fiz uma escolha por uma marcenaria que é conhecida, que tem um nome em Ribeirão Preto, e não foi barato. E assim, tá tudo bem, tá dentro do jogo. É isso, porque isso vai me ajudar a vender a casa. Sim, na hora que o corretor for lá e mostrar e vai falar sobre a marcenaria, isso já ajuda numa possível escolha a hora que a pessoa colocar na balança, não é mesmo? Exatamente. E quanto que tá custando, Augusto, só pra gente dar uns últimos números, né? Você sabe mais ou menos quanto que está o custo de venda de imóveis nesse condomínio? Então, o custo de construção está em 4.220. O custo do terreno, que tem a questão da oportunidade do que você pagou, né? Porque boa parte dessa rentabilidade depende da tua compra do terreno. Mas essa aí é só a questão de compra de terreno já dá um episódio. Então, para a pessoa conseguir comprar um terreno num valor bom, isso vai mandar também diretamente
no teu custo na tua rentabilidade, porque muitas vezes o condomínio já tem precificado o custo do metro quadrado do condomínio. Exatamente. O legal disso que você falou é justamente o que eu falei. Às vezes eu faço algumas escolhas que eu poderia fazer mais caro ainda, mas o condomínio normalmente ele já tem um padrão de custo. Então, se eu saio muito fora, eu começo a concorrer com outro tipo de condomínio que aquele cliente talvez que pagaria o valor, ele talvez prefira outro condomínio. Então, até isso é importante, essa inteligência, não só emocional, mas de ter a informação, de entender isso, é importante, porque isso faz você vender mais rápido ou mais Com devagar. certeza. Né? Então, o que eu tenho visto hoje lá no condomínio, deixa eu até pegar aqui, porque eu tinha feito aqui uma conta que de cabeça também fica difícil, é em torno de 8.000 a 8.500 reais, metro quadrado. Certo. Então, por que existe mais barato? Existe lá. Inclusive lá, se Sim. você for lá agora, tem casa que se você pegar o valor que está sendo pedido pelo metro quadrado da casa, vai dar 7.760, 7.500. Talvez é uma dessas casas que eu falei. A Uhum. pessoa fez escolhas que barateou a casa, mas Ela precisa baixar o preço de ela venda precisa para baixar conseguir vender. exato, mas a velocidade, mesmo essa casa estando mais barata que outras, não Não, sai. não Essa casa tá necessariamente vai lá. vender mais rápido. Eu estou dentro deste condomínio desde março de 2022 e tem casa que foi anunciada lá em julho de 2022 e tá até hoje à venda. Entendi. E se você olhar só o preço, você fala, nossa, mas tá barato. Entra na casa, dá uma olhadinha, vai lá com calma e olha outras opções e me fala se você vai escolher aquela casa ou não. Ótimo. Não, de fato, faz muita diferença. E quanto que tá mais ou menos o custo do terreno nesse condomínio? Você tem ordem de grandeza? Porque eu já Hoje, sei, em boa parte dos condomínios está em torno de R$ 1.000 o metro quadrado para cima. Já não se consegue terrenos muito baratos, hein? lá já está um pouco mais de 1.000. O pessoal tem pedido um pouco mais de 1.000 o metro quadrado, lá em torno de 1.200. É para você tentar negociar ali, mas como o condomínio também ele já está bem completo, E bem e bem consolidado. consolidado, e as casas que surgiram ali, que foram Também construídas ali, determinaram o foram padrão de do alto condomínio. padrão, quem tem terreno hoje está segurando. Vou esperar um pouco. Esse aqui é o valor, você quer? É esse o valor. Dá para negociar, encontrar alguém que precisa vender? Dá, mas é um ou outro. Né? Se você é aquele investidor que compra agora, precisa comprar agora, às vezes você já vai pagar um valor com um valor mais alto. Ótimo. Então, de fato, você precisa, são vários fatores, né? A gente não está falando aqui sobre questões da obra, da execução da obra. Lógico que precisa ter toda uma gestão. Você falou anteriormente, precisa escolher uma boa equipe, né? Precisa ter uma boa gestão de compras da obra, uma boa gestão da execução da obra. Tem escolhas estratégicas de acabamentos que vão influenciar nessa parte na questão de venda, tem coisas que você consegue precificar, tem outras coisas que não. É importante a pessoa que está aí ouvindo pensa que ela vai ter que analisar o mercado, ver como que está o condomínio, ver como que estão os padrões das casas no condomínio. Então, às vezes, a escolha da fachada influencia bastante. Enfim, tem várias coisas que influenciam bastante. Mas o Augusto aqui deu o puro suco do investimento em imóveis, dizendo números reais da obra que ele está fazendo, que ele está gerenciando. Então, aqui não tem jornada do herói, aqui não tem historinha bonitinha, aqui é o preto no branco. A conta tá aí, o número tá aí. Gente, aproveita que esse conteúdo é riquíssimo. Esse episódio merece seu joinha, merece suas 5 estrelas. E Pedro, dá para fazer mais barato? Volto a dizer, dá. Depende. Tem gente que, não, eu mesmo vou tocar a obra. Não, eu não vou colocar nenhum engenheiro, não vou colocar nenhum responsável na obra. Vai sair mais barato. Talvez, se não tiver nenhum erro, se não tiver nenhum desperdício, se você não perder nenhum prazo, se você não fizer nada errado. Então, assim... Escolhas. Escolhas.
Então, quando eu falo esse número, é o meu número, é o número que eu alcancei e já de algumas casas que eu venho fazendo. Claro, eu vi que o mercado imobiliário ele tem aumentado de preço justamente por causa disso. Porque a minha primeira casa que foi feita em 2018, esse é o número real dela. Eu gastei R$ 2.800 o metro quadrado. Hoje E eu já estou agora, gastando 4.200 e uns quebradinhos. então, essa é a realidade do mercado. Em Ribeirão Preto, hoje, não tem rodeio, né? Não tem Exato. milagre, não tem o que conseguir fazer. São escolhas, a estratégia do Augusto é de um jeito, a sua pode ser outra. Pode ser melhor que a Pode ser minha. melhor. E se for melhor que a minha, por favor, compartilhe comigo, porque eu adoro aprender coisa nova. Por favor. Exatamente. O Augusto, ele é atuante no mercado imobiliário, então ele é casado com a arquiteta. E então, para você tá mais prático estar dentro. Tem pessoas que o ganha-pão dela tá em outro lugar, então ela precisa pôr energia da onde provém o dinheiro, não pôr energia na onde o Exato. dinheiro vai embora, né? Mas Exato. enfim, você faça a sua escolha, os números estão aqui, estão colocados. É um ano com boas perspectivas para o mercado imobiliário. Não estamos falando que o mercado de capitais é ruim, nem que o Uhum. mercado de rentista na renda fixa aí é ruim, nem outros investimentos é ruins. Viemos trazer a perspectiva do mercado imobiliário. Acho que foi muito bom. Augusto, cara, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um episódio riquíssimo. Eu gostei demais. Acho que não tinha jeito melhor para a gente iniciar a segunda temporada do que com esse tema para contextualizar de como que possivelmente será o nosso ano, se não acontecer nada de excepcional. E como que a gente faz para te encontrar aí nas redes sociais? Bom, Pedro, primeiro eu quero te agradecer novamente pelo convite. Espero que eu tenha realmente agregado para o seu canal, para o seu público, que eu possa ter ajudado de alguma forma. Peço desculpa também alguma coisa que eu possa ter equivocado aqui e tudo mais, né? Novamente, a gente é humano, né? E não é uma palestra, Não né? É é um uma palestra. bate-papo. Então, muito obrigado, né? Hoje, acho que o jeito mais fácil de me encontrar é LinkedIn, Augusto Batista Paiva, e o Instagram, que é Augusto Batista Paiva também, as duas que eu estou mais atuantes ali. Não utilizo tanto assim, o meu tempo está bem apertado, É. mas é ali que eu estou, quando eu estou no online, é por ali que eu estou. Mas fica aí o convite para você poder participar mais e compartilhar um pouco mais a sua experiência, que foi muito rico hoje. Com certeza as pessoas que estão ouvindo até aqui vai gostar muito de ouvir sua experiência. Você também consegue me encontrar no Instagram através do pedromaranhão.engenheiro. Consegue me encontrar também no LinkedIn como Pedro Maranhão do Nascimento. E estamos ainda em todas as Eu acho que é plataformas, em isso. tudo. E não deixe, mais uma vez, muito obrigado por você que assistiu esse episódio até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever no canal no YouTube, de seguir no Spotify e deixar lá as 5 estrelinhas e deixar o seu joinha. E qualquer dúvida pode mandar aí para o Augusto, que ele vai ter o Claro. prazer em responder. Estou à disposição, quero agradecer a todos vocês também, muito obrigado. E fico à disposição caso alguém queira me contactar, queira tirar dúvidas sobre construção. Comprei um terreno e agora? O que eu tenho que fazer? Tenho aqui uma construtora para indicar muito boa, chamada Atenta, tá? Conheço o proprietário, gente boa e entende da coisa, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, tá? Fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo aqui. Perfeito. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio.